Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Segunda Coríntios capítulo 7, versículo 10, que diz: a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o que não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes entristecidos? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo provastes estar inocentes nesse assunto. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Amém? Amém, Jesus? Quem crê nisso dá glória a Deus? Quem crê nisso dá glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe. Cenáculo. Amém. Então hoje, pastor, eu fui orientado pelo meu Senhor a pregar sobre isso, sobre o esforço da penitência, que Paulo tratou aqui, claramente. E eu queria começar exatamente a pontuar algumas questões aqui, que sempre foi tema de discussão entre aqueles que são mais sábios, e que sempre tiveram complicações, infelizmente, ao ponto de denominar, cristianismo melancólico, esse movimento que induz, incentiva as pessoas a se humilhar e se conscientizar também com aquilo que estão errando e pecando contra Cristo. Então, hoje, no conceito de muitos, o sentimento da dor, da culpa, da contritação, da confissão de pecado, para muitos líderes e também membros, é terrorismo espiritual, tá? Pois já foi discutido por muitos, que ao longo dos anos e da história cristã, muitos cristãos se queixavam dos seus pecados e quase nunca gozavam da alegria sincera em Deus através de Cristo, ou seja, nunca tinham na fé uma experiência tranquila por estarem vivendo a salvação de Cristo, mas sempre procuravam sentir a dor daquilo que estavam falhando, errando, etc, etc, etc. Procurando exatamente tornar o sentimento da culpa, da contritação, da confissão, da dor pelo pecado, um único caminho para o estado da graça, uma forma de se chegar até a misericórdia de Deus, tornando a miséria, o pecado, o derramar, o contritamento, a humilhação, uma competência diante da graça de Deus, ou seja, por intermédio disso chegar à misericórdia. Então a dor, o remorso e o conhecimento do pecado e a meditação sobre a morte passaram a ser, no conceito de muitos, uma repreensão à vida e devem ser vencidos pelo conhecimento de Deus, ou seja, são a favor de que a dor, a culpa, a humilhação, o derramar da sua alma perante Cristo é por um pequeno estágio de tempo, tá? Não para toda a caminhada de fé, mas para um pequeno estágio de tempo, que isso só deve ser vivido pelas pessoas que estão iniciando sua caminhada com Cristo,
Porque lá na frente, toda essa dor, essa culpa, todo esse sentimento de remorso tem que ser transformado em graça, em tranquilidade, em paz, em segurança, porque você já está salvo e não tem mais nada do que fazer. Você é a favor disso? De que o esforço da penitência seja visto como uma prática somente para iniciantes na fé? É teu conceito que estamos tristes diante de Deus pela nossa falta, pelo que nós estamos errando e faltando. Isso anula o poder de Cristo? Reprime, intervém no processo da vida que Ele nos prometeu? Então é sobre isso que eu vou pregar hoje aqui. Eu entendo que amar a Deus é fugir do pecado. As duas coisas, elas estão unidas. Tá? Vou falar muito isso aqui hoje para você. Que para mim o conhecimento e o crescimento em Cristo é impossível de que eu não sinta esses sentimentos, de que eu não tenha um desses aqui em toda a minha caminhada de fé. Paulo já dizia que o amor de Cristo constrangia ele. Que quando ele olhava para a maneira como Jesus o amou, ele se sentia constrangido porque ele não conseguia ver a mesma dimensão nele mesmo. É o fato de nós precisarmos dele. Essa diferença entre o que ele foi para nós e o que nós temos sido para ele, nunca devem se igualar em mesmo nível. Porque eu tenho dito isso para vocês, o dia que eu me considerar uma pessoa sem falta completa, eu não preciso mais de Cristo. Então quer dizer que eu superei Ele. Em todos os efeitos eu estou no mesmo nível. Então eu não preciso mais da graça, porque já me tornei autossuficiente. Tá? Agora, esse cristianismo de tranquilidade, esse cristianismo que soa como segurança, de que agora porque você aceitou Jesus e você crê nele, você já está salvo e não tem mais nada do que fazer. Isso é muito sério, porque a Bíblia não prega isso. O Evangelho não dá esperança nenhuma de salvação para aqueles que só se debruçam na crença. Tá? Eu já falei para vocês isso aqui, isso é salvação psicológica. Esse crescimento aí no movimento evangélico daqueles que estão profetizando bênção, profetizando salvação, profetizando conquista, em cima de pessoas que não querem se converter, isso é uma desgraça, isso não é graça. Porque fé é obras. Se o Evangelho fosse escrito somente com atos devocionais, somente com confissões públicas, e Deus só precisasse isso de nós, o diabo estava salvo. Mas porque o Evangelho é redenção, porque o Evangelho é conversão, porque ele é transformação, o diabo não pode participar disso por ter confessado Jesus, se ajoelhado diante dele e o adorado. Então, filho, você diz que você tem a crença, você diz que você conhece, você debruça e se respalda nesse sentido que você vai na igreja. Mas se nós olharmos para você e não conseguimos enxergar as características da fé naquilo que você vive, de nada vale o teu histórico, de nada vale tua biografia, de nada vale tua devoção e a tua crença e os hinos que você cantou com o nome de Jesus, porque você vai para o inferno mesmo assim. O Evangelho define: o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. São dois caminhos que nós precisamos exatamente escolher e saber qual dos dois nós vamos trilhar. Porque se eu peco, se eu transgrido, se a minha vida é incompatível ao que Jesus pregou,
Como posso eu afirmar que eu estou agora como nova criatura e vivo em Cristo, debaixo do poder dessa graça, se os meus feitos e as minhas atitudes não correspondem ao que Ele pregou? Então amar a Deus é fugir do pecado. Crer em Jesus é fugir da iniquidade, é lutar contra aquilo que aborrece a Deus. Então, se você quer um evangelho de tranquilidade, de paz e de segurança, sem que você tenha que fazer nada, você está dando um tiro na cabeça, porque o evangelho não prega isso. Obediência é padecimento, e conhecimento e desenvolvimento na graça é dor, é tristeza. Se alguém falar aqui para mim que sente prazer e alegria, quando o propósito é praticar a justiça, eu vou dizer para você, filho, então você é um extraterrestre. Porque com muito pesar a gente faz isso, com muita dificuldade a gente dobra o joelho no chão para orar, com muita dificuldade você lê a Bíblia, com muita dificuldade você tenta priorizar Cristo em alguns propósitos da tua vida em particular. Nada a gente faz em espontâneo, nada a gente faz com facilidade quando o propósito é priorizar Ele. Então vamos deixar de ser hipócrita e fingido, porque não tem santo aqui. Se perguntar para mim então, pastor Daniel, quando é que o senhor atingiu uma caminhada de tranquilidade e paz? Nunca, filho. Mas quem sabe você vai conseguir inaugurar? Nunca. Nesses meus 25 anos de pastor, aí eu nunca pude desfrutar um momento onde eu estivesse seguro de que está tudo bem comigo, de que não tenho nada que mudar, que está tão bem que agora eu vou ser transladado para o céu, que agora vai descer uma carruagem de fogo aqui para me levar que nem foi levado Elias, cabeçudo e sem noção. Porque para você ser Jó está muito longe, filho. Para você ser Elias está muito longe, lindão. Acorda para a realidade. Você não aguenta nem com rabo de saia, quanto mais com perseguição. Então a gente não pode viver essa hipocrisia. Nós temos que banir essa hipocrisia. No sentido de que, qual é a nossa realidade? Correspondemos então à nossa realidade. Se a nossa realidade é essa, que a nossa consciência está nos acusando, que ela está nos dizendo que nós estamos errados, sim, que ela está falando que tem muita coisa para fazer ainda que nós não fizemos, muita coisa para consertar ainda que nós não consertamos, então não interfira no meu processo, que eu quero me salvar. O problema é seu. Quer tranquilidade? Vai para a igreja da paz, da alegria e do amor, que eu quero a igreja da humilhação. Então, para mim, viver uma vida de gratidão e poder desfrutar da graça, nada impede de que eu sinta isso, tá? O dever de chorar pelos meus pecados, de me arrepender muitas vezes pelo que eu erro, pelo que eu faço de errado, em relação ao que Jesus me pede. Isso pode ser em nível superior, em nível inferior, não importa. Eu queria dar um texto, o primeiro texto aqui em Mateus 26, 25, e banir esse conceito de que a pessoa tem que conhecer a sua conversão, chegar ao status de convertido, para que o período do tempo do medo, do terror, acabe na vida dela e ela viva na graça e na tranquilidade, porque agora está salvo e está tudo garantido. Quem já conversou com gente assim, levanta a mão. Quem já se deparou com esses inconsequentes, levanta a mão. Eu estou salvo, estou garantido. Aonde você viu isso na Bíblia, filho? Não, eu estou selado. Eu estou selado, estou garantido, estou guardado. Independentemente do que faça, independentemente do que isso, você está guardado independentemente das coisas. Ou seja, a partir do momento que você assumiu Jesus Cristo na tua vida, Deus está ignorando tudo que você está fazendo posteriormente, equivocadamente, porque a tendência é que a graça de Deus seja maior do que os teus erros, é isso? De que a graça e a misericórdia dele supere o efeito da tua contradição.
O estado da tua contradição. Então o Evangelho diz assim para mim, não, se o pecado foi praticado é morte, não tem como a graça de Deus reverter essa situação se esse cara não se converter, não se arrepender. É administração, é gerência. Nós vamos fazer a vida toda isso. Não é só por um estágio de tempo. Quando que eu vou chegar no status de convertido? Eu creio no meu Senhor, mas quando que eu vou ter a dimensão de que agora eu sou convertido? Pedro, quando seguiu Jesus, por inúmeras vezes esse irmão errou. Ele falou até de diabo. O meu Senhor chamou ele e disse para ele: afasta de mim, Satanás, que isso é uma pedra de tropeço no meu caminho. Quantas falhas que esse homem não cometeu, quantos erros que ele não testemunhou. Mas o que ele deixou claro para mim? Que pela perseverança, pela dedicação, pelo serviço, pelo investimento, ele foi revertendo cada uma dessas complicações. Ele foi lutando para tornar tudo isso o quê? Um testemunho de conversão na vida dele. Mas quando que na Bíblia você encontrou um indivíduo que disse exatamente ter atingido o estado da perfeição, esse status, tá? Como querendo dizer que agora, o resto da vida dele ou da caminhada de fé, ele não precisa mudar mais em nada na vida dele. Eu não sigo essa ideia, abomino esse conceito e desafio qualquer um hoje aqui a me provar, pela palavra de Deus e pela história do cristianismo, se alguém conseguiu um dia atingir esse padrão. Para mim, só o meu Senhor, debaixo dele, todo mundo se contradiz em alguma coisa e precisa se consertar. Lê o texto para mim. Mateus 26, 25, lê em voz alta. Amém. Lê Romanos 7, 14 agora para o pastor. Esse texto aí é melhor ainda. Então tratava Judas Iscariotes na mesa do Senhor, celebrando a Santa Ceia equivocadamente. O Senhor deu a ele o conhecimento da traição e ele de imediato já sentiu o quê? A culpa, já sentiu o peso da responsabilidade do que ele estava fazendo. Ou seja, poderia ter se salvado e se arrependido, mas não fez, porque era orgulhoso demais. Lê o texto para o pastor, Romanos 7, 14. Amém? Então está aí um exemplo do que Paulo pensava. Que a dor é uma parte integral da conversão e também se constitui na renovação do homem com Cristo. Ele sente isso a vida dele todinha na fé. Tá? A tristeza, a dor, o sentimento de culpa é uma experiência natural e normal de nós que estamos tentando se salvar. Como disse Paulo, por mais que você, lá em Coríntios agora, não tenha nenhum pecado, não tenha feito nenhum delito, não esteja em nenhuma dívida com Deus e com a fé, mesmo assim, o sentimento de tristeza, de miséria, essa culpa que nós sentimos por sermos miseráveis, ela é um zelo pela igreja, ela é um zelo pela obra, ela é um zelo pela nossa alma, para nos mantermos despertados a Cristo, de alma aberta para Jesus. Mesmo que vocês aqui não tenham dívida nenhuma com a fé, eu vou fazer vocês ficarem tristes hoje aqui com alguma coisa. Quando eu abrir a boca para começar a falar do que a fé ensina, você pode ter certeza disso. O conhecimento que vai ser dado hoje aqui, e esse caminho de desenvolvimento na fé, que vai ser colocado para nosso desafio em todas as esferas, nós vamos ter problemas em assumir isso. Vamos sentir desespero, dor, quando refletirmos no que é preciso ter para cumprir o que Deus está falando aí. Então não há nada no Evangelho que me diga e me certifique de que algum momento em que Deus estiver falando comigo, ou trazendo sobre a minha consciência a sua luz, de que vou sentir somente o prazer, a alegria, a satisfação, a tranquilidade, a segurança, porque sempre eu vou estar desproporcional em alguma questão e sempre terei que enxergar alguma parte minha
que é muito miserável. Então Paulo disse: o bem que Deus me pede para mim fazer, com dificuldade eu faço, porque a minha carne me impede, ela luta e guerreia para que eu não faça isso com prazer. Então ele estava explicando exatamente o quê? O que ele sentia humanamente falando, todas as vezes que ele se via num compromisso, diante de um desafio para cumprir para Cristo. Ele enxergava a sua miséria. E debaixo dessa dificuldade que ele tinha de cumprir a ordem, ele entendia que ele era um miserável e que esta miséria, esta dor, esse sentimento, esse desespero, é o que manteria ele aos pés de Cristo. Tinha sentido para ele continuar entendendo e compreendendo que Jesus era mais importante do que tudo, que ele necessitava e carecia muito de Cristo, tendo em vista que já tinha alcançado grande desenvolvimento de fé, já ter se tornado um grande pregador, um homem de Deus. Ele não tinha deixado de ser miserável. Nós estamos diante de uma igreja que não chora mais. Nós estamos diante de uma igreja que ela não sente pesar, nem culpa, nem remorso de nada do que ela faz. Eu lembro de uma dos reformistas, na época medieval, Jonathan Edwards, que ele, na biografia dele, diz que ele pregava tanto sobre o inferno, tanto sobre a condenação, falava tanto sobre isso, que as pessoas, quando viam para frente, elas molhavam o chão de tanto chorar, gritavam, desesperadas pelo perdão de Deus. E sabe o que tornaram esse movimento reformista? Histeria, anormalidades psicológicas. Assim considerou os críticos esse movimento que faziam as pessoas se humilharem na presença de Deus e chorarem de uma forma tão grande que eles chamam de dilúvio das lágrimas. E lá para frente os pregadores começaram a entender que não, nós somos animadores de público, nós estamos aqui para fazer o pessoal adquirir a autoestima, se sentir valorizado, e vamos trabalhar isso aí. Mudou completamente, e eu quero saber se essa mudança ela é legítima. O meu Senhor pregou mais sobre o inferno do que pregou sobre o céu. Se você ler o Evangelho, você vai chegar nessa conclusão. Ele utilizou o medo da punição como um recurso para o homem se arrepender e entregar a sua vida a Ele. É um propósito claro no Evangelho, que foi utilizado pelo Salvador, de que todos entendessem ali a sua missão, o seu propósito. E posteriormente a mesma coisa aconteceu com aqueles que foram crentes. Que se você ler a história da igreja, você vê que muita gente se converteu sinceramente, errou lá na frente, falhou lá na frente, e precisou obter o mesmo recurso de antes, para poder se levantar de novo e administrar sua vida espiritual, tendo o mesmo medo, o mesmo receio de ser punido por aquilo que falhou e errou, etc. Então é mais do que claro e evidente, na experiência bíblica, que esses sentimentos que a sociedade considera negativos, a fé entende que se forem repercussões do que Deus fala com você, se é a consciência da fé que está nesse momento agora lhe humilhando e lhe pedindo para se jogar aos pés dele, refletir sobre aquilo que você tem errado e pecado com o Senhor, não economize. Porque é melhor esse dilúvio de lágrimas e o que eles chamam de histeria entre nós, do que essa frieza e esse calculismo que eu estou vendo hoje aqui. É melhor um povo desesperado, aflito e angustiado, por não ter atingido a perspectiva do Evangelho, consciente de que tem muito o que fazer, e muito do que se consertar, e sofrer por isso, que é o que Paulo fala, a tristeza que te traz o arrependimento para a salvação.
do que você todo seguro aí, achando que você é alguma coisa, e o que você tem já é suficiente para Deus te livrar. Então, se eles mudaram o sistema da pregação, Cristo não. Por quê? Porque nós estamos indo em busca desses sentimentos intensos dentro de nós, que chegam aos gritos na presença do Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque entendemos biblicamente que todos esses sentimentos compulsivos, que eles levam a transferir a sua alma aos gritos diante do Senhor, tudo isso é um desespero, é uma aflição de uma alma que quer chegar a um ato de misericórdia e de graça com Deus. Antes estivesse gritando por uma outra razão, estivesse chorando por um outro motivo. Você está chorando, está gritando, está se humilhando, por quê? Porque eu entendo que eu preciso me consertar, eu me entendo que eu preciso buscar mais ainda a graça do meu Senhor, a misericórdia dele, porque não sou perfeito, porque não sou santo. Seja na questão da conversão ou da santificação, seja qual o tempo da tua experiência nisso, você sempre vai precisar lidar com a tristeza quando Deus fala com você. Sempre alguma coisa Ele vai dizer que não está bom em você. Sempre alguma coisa Ele vai olhar e vai enxergar que você precisa mudar. O dia que Deus começar a falar só coisas positivas, só coisas lindas e maravilhosas que você faz, alguma coisa está errada. E pode ter certeza, alguém entrou na frente dele. Abre o texto para o pastor. 1 João capítulo 1, verso 8 ao verso 9. A tristeza e a dor como parte integral da conversão e da renovação da vida com Cristo, seja na conversão ou na santificação, são experiências constantes na fé. Lê o texto aí, 1 João 1, 8 ao 9, lê em voz alta. Eu te pergunto aí, João está pregando isso para quem é ímpio ou pregando isso para quem é crente, cristão? Se nós dissermos que nós não temos pecado, a verdade de Deus não está em nós. Ou seja, alguém aqui chegar a essa conclusão de que conseguiu atingir esse status de conversão, de perfeição, você anule o testemunho dessa pessoa. Por quê? Porque sempre nós vamos ter alguma coisa para corrigir. E mesmo que não seja para a morte, sempre teremos alguma coisa para se consertar. Aqui, 1 João 1, 8, 9. Você sempre vai ter alguma coisa para confessar. Você sempre vai ter alguma coisa para se retratar. Ô pastor Daniel, a tua vida é assim também? Lógico, filho, eu estou pregando para quem? Nesses 25 anos de pastor que o senhor tem, o senhor falhou? Sim. O senhor errou? Sim. Não fiz coisas que fiz no meu passado. Tá? Mas errei muito também, com pequenas coisas até. Que tive que parar para refletir, porque Deus estava querendo empregar lição sobre mim. Até hoje eu estou no discipulado disso. Me vejo em disciplina constante com Cristo, constantemente em disciplina com Ele. Eu não tenho em minha mente um dia chegar para todo mundo aqui e dizer para vocês: sou salvo. Sabe, cheguei no patamar que eu esperava. É uma coisa impressionante. Quando Deus nos dá uma palavra para entregar para alguém que se debruça nesse conceito de tranquilidade e paz em relação à sua salvação, Ele não te escuta, Ele não te ouve. Esse povo que pensa que eles já estão salvos, e de que eles atingiram o status da conversão, de que tudo que eles fazem agora é agradável a Deus, e não tem imperfeições. Você vai entregar um recado para ele, ele não quer te ouvir, ele não quer te escutar, ele dá carteirada na tua cara,
Ele joga na tua cara as igrejas que ele construiu. Eu já lidei com um tipo de situações assim. Mas Deus revelou esse pecado na tua vida. Eu não tenho pecado. Estou lavado pelo sangue de Cristo, dizem eles. E olha que eu creio no sangue de Cristo. Sou um homem salvo que tem o meu nome escrito no livro da vida. E eu creio nisso. Só que a dúvida é essa. Quando a dor e a culpa e o sentimento de remorso vão acabar na experiência da fé? Quanto tempo isso vai durar para nós? Quando nós vamos chegar na tranquilidade e na paz? De que não temos mais nada do que fazer. Porque está bom do jeito que está. Quando? Nunca. Nunca. Quando que Deus vai terminar o culto de oração que todo mundo vem para frente para chorar? Quando que a igreja vai parar de jejuar, de se santificar e de refletir, à luz da fé, o que ela tem feito nessa vida? Esse exercício nunca vai terminar. Mas está acontecendo talvez isso com você. Você está usando a confiança que você tem para Cristo, para querer dizer que você não tem mais responsabilidades ou realidades para tratar. Que pelo fato do que ele fez ser tão perfeito, que as tuas imperfeições não vão ser consideradas. De que a graça dele sempre vai sobressair, estar acima das nossas imperfeições. E esse conceito está erradíssimo. Porque o pecado continua gerando morte. E os defeitos da igreja continuam sendo exigidos da parte de Deus, o seu conserto. A manutenção ainda é uma responsabilidade ministerial vista pelo Evangelho. Então todo este povo que está aqui, por mais honesto, por mais idôneo que seja ao Evangelho, ou se ache ser assim, seria zelo, pelo menos a gente ouviu hoje uma palavra de exortação aqui, de disciplina aqui, de reflexão aqui no meio desse povo, seria mais do que zelo, honestidade, fazer com que alguns se sintam tristes aqui diante daquilo que o Senhor está chamando, convocando o povo para ser, porque mesmo que você tenha feito tudo, você ainda vai ter que guardar isso, não vai? E vai ter que cuidar disso para não ceder ou não deixar isso contaminar. Então é um desafio para nós mesmo assim continuar exatamente sentindo dentro do nosso coração este peso, que é o peso da reflexão, da responsabilidade, que é inevitável no crescimento e no conhecimento da fé. Abra a palavra de Deus em Mateus 25, verso 1 ao verso 6. Um exemplo para você aí. Pode ler, cenáculo. Amém? Então ótimo. Quem conhece essa parábola, levanta a mão. Bem, perfeito. Qual a diferença das 5 para as outras 5 prudentes? Primeiro que a parábola deixa claro, pelo meu Senhor, que as 10 ali tinham o descanso. Tá? É uma figura da igreja, que o Senhor está tratando o caráter de cada uma dessas 5, a prudência das 5 e a imprudência das outras. E o que Jesus está querendo tratar aí? O que as prudentes superaram em relação às outras? O fato de que elas entenderem e compreenderam que a salvação delas não estava garantida. De que esse trabalho de arrependimento, de confessão, de admissão, de confissão,
esse trabalho de preparo e adaptação do Evangelho em nós é uma atividade que nos acompanha todo o percurso da fé. Por isso o azeite, porque é a prova de que elas estavam no descanso do Senhor, mas em atividade, em exercício. Já as outras 5, o erro delas foi exatamente o quê? Esse descanso diferente que faz com que você entenda que se arrepender, ou então mudar, ou então refletir, ou então sentir a tristeza, é só por um estágio inicial. De que essa manutenção você não tem que fazer sempre, você só faz no início. Então, quando disse a parábola, aí vem o noivo, e o grito chegou, qual foi o desespero daquelas em relação às prudentes? Pegaram um pouco de azeite delas, emprestado para que elas pudessem chegar até o noivo. É o reflexo do que nós estamos vendo hoje. Que quando chegar para essa geração, uma renovação do que eu estou te pregando aqui, tá? Uma reforma, vai ser tarde demais. Quando as pessoas se despertarem para isso que nós estamos pregando hoje aqui, vai ser tarde demais. Porque aquelas que foram prudentes vão estar muito adiantadas em relação à salvação. E não vão poder retornar para acolher e socorrer cada uma delas. É o reflexo. A partir do momento em que o meu Senhor expressa a noção de responsabilidade sobre a salvação a nós, não tem como nós não sentirmos desespero, não tem como nós nos sentirmos tristes, não tem como nós nos sentirmos contristados, porque vamos enxergar alguma falta. Exatamente por eu não pensar que estou seguro, que eu não estou salvo por completo, que eu não estou no céu, que eu não sou perfeito, exatamente por esse fator, por essa insegurança, por essa instabilidade, por essas dúvidas em relação a mim, eu me derramo mais aos pés de Cristo. Exatamente por muitas vezes até pensar no inferno e como é a vida lá, como disse o meu Senhor, como é a vida do vermezinho lá. E refletir sobre o que seria a vida da igreja, vendo Jesus voltar e ela ficando. Essas noções de responsabilidade que o Senhor constantemente tratou no Evangelho é para que Ele mantivesse a igreja acordada, posicionada, com o olhar voltado para Ele, para o compromisso da fé, com o compromisso com o seu reino, porque Ele sabe que se a nossa alma folgar, e os nossos sentidos ficarem embutidos nessa ideia, de que nós atingimos o status aí, dessa perfeição e dessa conversão, ninguém mais vai querer se dedicar a nada em relativo à preparação, à santificação, ou muito mais ainda ao conserto daquilo que está errado, porque estamos presos nesta visão de que chegamos ao estágio do crente que nós esperávamos ser. Eu tenho para mim que quando a igreja não se desespera, quando ela não se entristece, quando ela não se penitencia, não se esforça para isso, inclusive, alguma coisa está errada com ela. Vai me desculpar, isso não é fé não, filho. Tá? Isso não é fé não, você vai me desculpar, isso aí não é fé. Essa segurança que você está tendo aí, eu não tenho. Tá? Eu sou o primeiro miserável que hoje vai cair nos pés dele aqui para pedir graça. Eu sou o primeiro miserável. E dizendo isso para você, eu não estou aniquilando o poder do meu Senhor, e muito mais ainda desrespeitando Ele, diminuindo a eficácia do seu sangue. Pelo contrário, fazendo isso, eu estou valorizando mais ainda o seu ensino. Tá? A começar pela questão: quanto você tem orado?
Quanto que você tem lido a palavra de Deus? O tempo, a dedicação, o empenho. Qual o teu investimento em relação ao reino de Cristo? Como tem sido a tua vida com Jesus? Perfeito ao ponto de você dizer que você não tem mais do que se arrepender, se converter e se tratar? Ou chorar? Ou prantear? Ou gritar que nem aquele cego à beira do caminho, paralítico? Quando que a igreja vai deixar de ser um daqueles personagens? A mulher do fluxo de sangue que queria invadir a multidão para somente tocar a hora do Salvador. Ou então aquele pequeno homem chamado Zaqueu, que subiu na árvore para poder ter a experiência de ouvir Jesus falar e vê-lo e contemplá-lo. Nós não somos mais essa multidão que anda e caminha 3 dias direto, 4 dias com Ele, somente pela experiência de querer ouvir Ele falar. Não, já estamos fartos, já estamos prontos, já estamos bons, já estamos santificados, já estamos corretos e não temos mais nada em falta. Lhe garanto, se depender disso, as igrejas vão fechar. E não teremos mais necessidade aqui de pregar. Passaremos a ser essa grande classe de inteligentes que ficam falando da palavra de Deus para esboçar seu conhecimento e se vangloriar nos estudos que faz, na competência científica que tem, nos currículos que adquiriu. Eu não estou pregando a fé para deixar aqui para vocês alguma amostra do que eu posso fazer, mas refletindo com você. Até que ponto nós temos que levar a nossa cruz? Até que ponto nós temos que sofrer por esta causa chamada fé? Até que ponto esse evangelho tem que entrar nas nossas vidas? Até que ponto nós temos que descer para criar esta raiz chamada conversão? Até que ponto Jesus chegou para nós, entrou em nós, atingiu as nossas vidas? Eu não tenho essa dimensão para mim. Eu queria saber se você tem, porque você está seguro demais para alguém que vai ser queimado no fogo do inferno, para alguém que está pecando descaradamente, profanando a aliança de Cristo, desrespeitando o chamado da graça. Você está muito seguro, filho, para quem vai ser destroçado pela mão do Deus irado? Ou então é santo demais, ou então é correto demais. Por isso que o teu lugar não é aqui, é entre os fariseus e os saduceus e os escribas, não aqui, raça de víbora, que dizem possuir o reino de Deus, mas se engasgam com os acentos e as vírgulas desse livro. E dizem nos seus corações: por qual razão nós temos que chorar, se lamentar e se derramar? E por isso o evangelho tem se transformado numa festa, ridiculamente numa festa. Dizem eles: tragam júbilo, alegria, vamos fazer uma festa para o Senhor, porque um cordeiro foi morto por nós. Amém. Façamos isso. Mas lembrem sempre, quando a lei lá atrás foi lida para Israel pela boca de Esdras e de Neemias, o povo desceu ao pranto e começou a chorar e se lamentar diante do Senhor, porque já estavam vendo a condenação. E aí eles foram diante do povo e disse para o povo não temer, porque a alegria do Senhor e a nossa força, como querem dizer, é para o conserto de todos vocês.
E diz lá no capítulo 9 de Neemias que eles confessaram seus pecados a tarde toda, foram até o anoitecer confessando o pecado deles e o dos pais. Se há um motivo de nós festejarmos aqui, nos alegrarmos hoje, é porque vamos fazer mais um concerto, porque vamos atender a um desafio, vamos encarar mais um desafio, mais um aprendizado, mais uma disciplina, mais uma realidade que o Senhor está tratando conosco. Se há um motivo de alegria hoje é porque Deus está falando conosco, porque a palavra dele está trazendo sua luz e nós estamos enxergando aonde temos errado. Se há um motivo de alegria é porque nós vamos chorar hoje aqui, porque sabemos que há um Deus que redime e perdoa o pecador de todos os seus pecados, e que de momento nenhum, em forma nenhuma, ele vai despedir alguém aqui debaixo de punição. Mas o fato, irmãos, é que nós não temos público para isso, certo? Que reflita ao ponto de permitir sentir a dor e a tristeza daquilo que não tem feito, de criar perspectivas para a sua vida com Cristo, que faça ele se aprofundar nessa dor imensa que o conhecimento nos traz e o crescimento da graça também. E fazer chorar aqui. Diz a palavra de Deus que Jesus permitiu que Paulo tivesse um espinho na carne, que alguns deduz que era uma doença que ele tinha, que Jesus não curava, para que ele não ficasse soberbo. Jesus permitiu que aquele espinho na carne se mantivesse nele. E olha o testemunho desse homem. Por inúmeras vezes eu fui lá diante do meu Senhor e pedi a ele a solução disso, que eu estava me sentindo humilhado perante o diabo. Ele chorou, ele sentiu a dor, ele sentiu o desespero, ele sentiu o constrangimento. E eu fui para o meu Senhor, e o meu Senhor me disse: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Por isso que ele escreveu o que escreveu em Romanos 7, que mesmo ele fazendo todas as coisas boas que ele fez depois que ele se converteu, o Senhor ainda o mantinha como um miserável, e para isso permitia que muitas coisas na sua vida fossem também fundamentadas em aflição, dor e desespero. Não tem essa trajetória de invencibilidade aqui nesse mundo na fé, não tem essa trajetória blindada de acontecimentos difíceis. Deus permite o constrangimento, a aflição, a provação. Ele permite que tudo isso venha sobre nós, para exatamente não esquecermos da nossa real natureza, da nossa real situação. De que Ele age por misericórdia, de que Ele age porque Ele é bondoso, porque Ele é fiel, de que Ele é compassivo, não porque nós somos merecedores. Então, se depender de Cristo, a igreja sempre vai estar aos pés dEle. E a tristeza e a dor e a culpa sempre vão ser sentimentos que o manterão, o seu povo, na sua presença, construindo perspectivas, construindo uma igreja fiel, construindo um discipulado consistente e verdadeiro com Ele, mesmo errando, mesmo falhando. Deus ensina. Agora, para Deus me mandar pregar essa palavra hoje aqui, eu entendo que tem alguns aqui que transformaram a instabilidade em tranquilidade e paz, porque não querem ter problemas com consciência, não querem ter o temor, a aflição, a dor, o desespero, o quebrantamento, o choro, como experiência da sua fé. Querem viver uma trajetória com Cristo só de vitórias, realizações, conquistas de autoestima, uma vida de autoestima. Quer um desafio? Me convida para pregar na tua igreja, que você vai saber mais ou menos o que vai acontecer. No primeiro versículo que eu der, vão arrancar o microfone da minha mão e vamos jogar para fora. De tão especializado que está os cultos para fazer o povão se sentir bem, o máximo, o cara, entendeu?
eles são especialistas em levantar o público, fazer o povo vibrar, sair de lá achando que ele pode fazer qualquer coisa com o nome de Jesus, de que até a sombra dele pode curar. E a realidade que está chegando para mim aqui é outra. Esse sistema está falido, porque este ego, este orgulho, essa prepotência está chegando para nós aqui como destruição de um povo que realmente não conseguiu produzir vida cristã, vida compatível com o Evangelho, porque não foram feitos na humilhação, são feitos na glória própria. Olha esse texto aí agora, Mateus 25, é tudo parábola para você refletir, Mateus 25, 24 ao 30, mas lê só o 24 para mim. Isso. Isso, agora lê o 25 para você poder ter noção, vai. Leu de baixo de novo. Amém? Qual é que chama o nome da parábola na tua Bíblia aí? A parábola qual que é? Amém, filho, que bom. O que você percebe aí? Jesus pregando sobre classificações, tá? Elas existem? Existem. Há níveis? Sim, dentro da igreja. Quem investe mais, quem investe médio, quem investe nada. O talento é o Evangelho. São os dons do Espírito provenientes da aceitação do Evangelho. Jesus, ele fala daquele que investiu muito e vai ser muito recompensado, daquele que fez médio, e médio também será recompensado, mas aquele que não fez nada, que enterrou sobre si mesmo todo esse conhecimento, de que Jesus tinha morrido por ele, de que ele podia se salvar, etc, 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 o que Jesus fez com esse cara? Condenou ele. Veja bem você, ele não foi punido por nenhuma questão moral, ele foi punido por uma questão de falta de serviço pela causa, tá? De deixar de produzir o Evangelho na vida das pessoas. O caráter da parábola é atingir esse povo, que acha que a salvação só chegou para ele e não para os outros, de que ele não tem compromisso de propagar, anunciar e falar de Jesus Cristo como ele aprendeu, porque o propósito é só ele se salvar. Baseado só nisso, de gente que rejeitou missão, ofício, ministério, serviço pela causa, ele já vai ser queimado no fogo do inferno. Eu te pergunto hoje aqui, quem está bem diante disso que eu estou falando? Quem aqui está completo no que diz respeito ao serviço pela causa? Você fez tudo o que tinha que fazer. Se eu conseguir arrancar 2 ou 3 aqui do meio de vocês aqui, pelo menos metade disso já é uma grande conquista, porque a maioria está enterrada no seu próprio serviço, na sua própria realização. Eu falo por conhecimento de causa, que tem um monte de gente que recusou o ministério, para a realização própria, ele se recusou a servir a Cristo, pelo ministério da evangelização e da palavra, para se dedicar por si mesmo. Foi casar, foi prosperar, foi pôr em prática os seus sonhos, mas fez a gerência, foi na igreja, fez sua confissão, deu a manutenção no que diz respeito a ele, mas os outros ele não se preocupou. Vai ser condenado. Então, ouvindo uma palavra desse tipo, qual é o sentimento que eu vou ter? Quando Jesus me der a noção de responsabilidade, de que o Evangelho não pode ficar retido em mim, tem que ser prosperado, e eu posso ser punido por esta falta de serviço, como que eu vou receber isso? Se não com temor, com dor, com sofrimento, com desespero. Só essa parábola já seria uma repercussão imensa
isso aqui nesse culto hoje, de jovens que estão se afundando na questão do materialismo, de adultos aqui que estão já falidos pela questão capitalista, materialista da nossa época, e poucos conseguiram desenvolver um ministério intacto, específico, produtivo, hoje nesse culto aqui. Você já vai para o inferno só pelo fato de você não ter testemunhado publicamente Cristo e dedicado desde a tua conversão à salvação dos outros também. E aí, como é que você recebe essa notícia agora? Você está pronto? Vem Jesus, você está? Tem certeza? Está pronto, filho? Da onde está vindo essa segurança tua? Eu quero saber. Eu não roubo mais. Eu não prostituo mais. Deixei de ser gay. É como se fosse a única coisa que ele tivesse se libertar na vida. Não falo mais mentira. Você virou puritano? Animal. Não como mais carne de porco. E a gente fica ouvindo essas besteiras. A gente fala, Senhor, por onde anda esse cabeção? O Evangelho não trata de pecado só no que diz respeito à moral. Eu estou dando exemplo para você, no serviço também. Eu acho que você está muito seguro. Era para você estar fazendo aqui um rio de lágrimas, em desespero, em dor, por saber que você faliu o ministério que Jesus havia escrito para você cumprir. Por razões puramente pessoais, você pôs a perder, como este homem aqui, toda a obra que Deus tinha na tua vida. E isso já é um motivo para você se desesperar. Você entendeu? Então não tem como a gente não permanecer, não viver o ministério da penitência durante toda a caminhada da fé. Sempre vamos ter alguma razão para se penitenciar, se conscientizar, refletir e entrar em desespero por não estarmos cumprindo. Nunca vamos atingir esse status de convertido perfeito. Sempre teremos alguma coisa para fazer a nível de mudança, de adaptação, de cumprimento, de obediência. Então, se tem alguém aí seguro, instável, você está muito mal, filho. Você travou a torneirinha e não chora mais, pensando que você tinha chegado, né, ao nível superior. E eu acho que você vai ter que abrir a torneirinha hoje aqui. Mateus 25, 35 ao 41. Vai. Pode ler aí, né, pode ler aí o fiel, o santão. Homem de Deus, sapato de fogo, filho. Né? Xagalagalaia. Pro. Vamos pegar esse cara aí, vamos arrebentar ele hoje. O sapo, a girafa, o gavião. Quem já viu isso aí? Terra! Eu já vi muito show na igreja evangélica, filho. Já vi que o cara virar sapo, virar gavião, virar tudo que você pode imaginar. Até mula. Já vi cada coisa na igreja que ia te horrorizar. Entendeu? Tá? Se contorcendo. Entendeu? Você fala assim, nossa, que poder. Não se encante. Vi muito vagabundo fazer isso aí. Muito safado. Entendeu? Se eu tivesse algema, já está tudo na cadeia essa hora aí. Hoje mesmo o pastor me mandaram um vídeo aqui do Brasil. A unção do tapa, quem viu? Chegaram a ver? O cara esmurra. Se é a minha mulher, eu mato esse vagabundo. Eu não mato ele, esquartejo ele. Pela misericórdia do Senhor, é óbvio. Entendeu? Eu vou falar assim, me prendam em algum lugar, porque se eu escapar, eu arrebento com esse cara. E pá, ia falando para o povo, cada tapa é uma unção. Cada tapa é um poder liberado. Não é isso que eu estou pregando para você aqui. Não é esse tipo de coisa que eu estou pregando para você aqui. Lê o texto aí, cenáculo.
Amém. Está ótimo. Quem conhece esse texto, levanta a mão. Quem não conhece, lê em casa. O Senhor chega para os discípulos e diz o quê? Vamos falar um pouquinho de responsabilidade social e responsabilidade com o próximo. Toda vez que você se deparar com o necessitado, seja espiritualmente ou materialmente, tá? E não fizer alguma coisa por ele, você está negando a mim. E quando eu chegar no meu dia, eu vou dizer para você, aparta de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Os discípulos, eu acho que devem ter recebido essa palavra com os olhos esbugalhados. Porque eles ficavam pensando, talvez dentro deles, que a obra de Deus era tratar bem o Salvador que desceu aqui. E ele diz, não. Para você me deixar feliz, ou então me tratar bem, é fazendo alguma coisa por todos aqueles que precisam. Quando que você deu de comer a quem estava com fome? Quando que você deu de beber a quem estava com sede? Quando você deu a moradia para quem não tinha, etc. Quem aqui cumpriu as responsabilidades sociais que Jesus está implementando aqui no Evangelho perfeitamente? Levanta a mão. Você tem uma instituição de filantropia? Você abriu a porta da tua casa e encheu de mendigo? Você prega em praça pública? Você destina 2, 3 dias da tua semana para fazer isso que você está lendo aí? Você deu tudo o que você tinha e vendeu e deu para os pobres? Você foi lá e abriu o cofre da tua poupança, da tua conta, e tirou 60% para dar para quem precisa, como fez o anão, Zaqueu? Quem fez isso agora? Quem fez isso, levanta a mão. Eu não fiz. Então não merece, nem a mim e nem você, esse título de pessoa perfeita, fiel, porque nós não somos. O que faz a gente pensar, refletir que o Evangelho é muito mais profundo daquilo que nós imaginamos. E na medida que ele vai descendo, se aprofundando na nossa realidade, é inevitável a gente sentir. Não sentir dor e desespero, e sofrimento, e pânico, por saber o quanto somos incompatíveis a isso que está sendo pregado aqui. Porque nós não temos essa vida, certo? E por que queremos então ser perfeitos? Não disse a você? A falta de serviço é um crime que o Senhor trata tão igual quanto a questão moral. E todos aqui não cumprem. E sabendo que Jesus pode nos condenar de não sermos salvos, tendo em vista que nós não correspondemos também a essa exigência aqui, tem como ter tranquilidade e paz sabendo disso? Tem como nós, agora daqui para frente, nos mantemos seguros de que nada mais de ruim pode acontecer conosco? É exatamente nessa batalha que eu estou com você hoje aqui. Você não está numa época para festejar nada, a não ser acontecimentos de Cristo na tua vida. É a única coisa que eu e você aqui podemos nos respaldar a nível de celebração e festejo. Mas do que nós somos e do que nós temos feito, eu, para mim, tenho muito o que fazer. Eu deixo para você essa viagem de acreditar que agora o teu desafio é criar uma vida cristã tranquila, cheia de paz e harmonias, que o meu Senhor não teve esse luxo, que os discípulos também não tiveram, posteriormente a igreja também não teve, mas você quer ter. A igreja de lá de trás era uma igreja que era alimentada com lágrimas e com a disciplina, mas essa que está aqui diante de mim hoje, ela pensa diferente. Que ser constrangida, entristecida, pela fala do Senhor em alguma coisa que ela não é perfeita, interfere na sua felicidade, na sua vida.
E Paulo diz: não, irmãos, por mais que vocês estivessem sem nenhuma dívida, nenhuma culpa, nenhuma controvérsia, nenhuma contradição. Não tem algum profeta aqui no meio de vocês aqui para falar alguma coisa aqui? Seja válida, verdadeira, porque é zelo pela casa do Senhor. Nos mantemos ali debaixo da miséria. Eu não sei os irmãos que estavam com ele, mas os que estão comigo, nenhum deles estão aptos para viver essa vida tranquila, cheia de graça, e não tendo preocupações em relação à sua própria salvação, e muito mais ainda o que está sendo tratado aqui, porque todo mundo está endividado. Texto de Mateus 25, aliás 22, versículo 12 ao 14. Pode ler em voz alta para o pastor. Pode ler, bem alto. Amém, está ótimo. É a parábola da celebração das bodas. Jesus tratando o estágio histórico do evangelismo com os judeus e a negação deles, posteriormente para os gentios, e que quando chegasse aos gentios a informação de que Jesus tinha morrido por eles, o salão ia encher. Quem testifica diz amém. Perfeito, somos nós, estamos aqui dentro. O evangelho chegou para mim e para você, somos conhecedores, sou batizado, sou crente, sou pastor, sou isso, sou aqui, daí vem a carteirada, pá. Daí lá no finalzinho o Senhor deixa claro que o fim vai ser assim. Ele vai andar no meio desse salão, à procura, não de quem é salvo, mas de quem se contradiz. E chegando diante daquele que não está vestido da maneira como o evangelho pede, a palavra para ele vai ser isso aí. Amarra os pés dele aí, e as mãos dele, joga ele no inferno, porque ele teve chance de se purificar, de se converter, de se consertar. E aqui no meio dos salvos ele é uma contradição. Manda para o inferno que o lugar dele é lá. Veja bem você. Colocando toda a história deste ser, desse indivíduo, desse personagem, toda a história dele com a igreja, em vão. Tornando inútil toda a caminhada dele pelo simples fato dele não ter uma vida espiritual, uma vida cristã compatível à exigência do evangelho. Então eu chego aqui para mim, nos meus botões, com a seguinte conclusão: a nossa luta pela salvação e para chegar ao padrão é a caminhada da fé todinha. Eu acho que eu tenho para mim que eu vou morrer me arrependendo e pedindo perdão para Jesus de alguma coisa que eu fiz. Vou estar procurando ali alguma coisa errada que eu não me redimi. Tendo em vista que o meu Senhor fala que se eu olhar para uma mulher do outro, eu já adulterei com ela. Você imagina só quanta coisa que a gente já não errou nessa vida aqui. Mas não, filho, você é um anjo. Olha as asas aí, eu estou vendo daqui, gavião. Entendeu? Você é um anjo que desceu do céu. Você não tem pecado, você é um santo. Sou um crente, sou um fiel, estou limpo, só se for de crack, porque disso tudo aqui eu não consegui atingir, e de lá para cá que eu aceitei meu Senhor, eu estou na escolinha, você não. Se você não consegue perdoar, você está em pecado. Oh, meu filho, acorda aí, filho. Se você tem raiva e vingança no teu coração em relação a alguém lá fora, você está impedindo a salvação de Cristo na tua vida. Acorda para a vida, para a realidade, melhor dizendo. Temos muito para fazer. Vai falar para os psicólogos: ô, meu filho, não vem querer tornar
o meu sentimento de tristeza pelo que Deus fala somente um estágio da minha vida, não. Não vem querer zicar com a minha salvação, de querer falar agora para mim que daqui para frente é só glória, é só bênção, é só alegria, é só festa, mano, é só bênção de Deus, filha. Não, perverso, vagabundo, safado, isso é outro pervertido também. Deixa eu chorar aqui nos pés do meu Senhor, deixa eu clamar aqui nos pés do meu Cristo, deixa eu ler a palavra e conhecer melhor, entender melhor, ouvir dele, chegar ali no profundo do que eu preciso ser e modificar. Deixa eu aqui com os meus problemas, eu prefiro ser melancólico, prefiro ser chorão, que nem o profeta Jeremias, do que ser você, que está festejando um acontecimento que você não chegou nem a um terço da capacidade, que está festejando um acontecimento de glória que você nem chegou lá, no final para ouvir da boca de Deus o que Ele pensa sobre você. Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, estou indo lá para o meu Senhor, da qual Ele me dará a recompensa. Ele podia fazer isso, eu não. Pastor, só faria isso? Não, deixa o irmão lá fazer, porque ele tinha as convicções dele. Jesus falava com ele, mas quanto a mim, eu prefiro aí o lugar do povo que chora. Eu prefiro os histéricos, os compulsivos, os que rasgam a mesma roupa, choram mesmo, bate na cara, não tem problema não, fala aí, pode fazer. Mas isso daí acho que a pessoa está meio desorganizada psicologicamente. Tem uns que a gente até tem que avaliar e falar para ele: filho, arrependimento não é tanto assim, calma, né? Você não precisa se morder. Entendeu? Mas eu prefiro isso do que isso aqui, ó. Porque isso aqui não cabe para a nossa realidade. Não dá. Daí no Apocalipse capítulo 13, versículo 15 ao versículo 18, Jesus vai à igreja de Laodiceia e diz para ela o quê? Diz para ela isso aí, ó. Lê o texto. Pode ler, cenáculo. Isso, filho, vai lendo aí, porque assim você pensa, lê e pensa, vai. Está muito fraco. Apocalipse 3, 15 ao 18, lê. Amém. Pode ler, pode ler. Para aí. De nada tenho em falta. Aconselho de que você compre de mim o que você não tem: ouro para te enriquecer, colírio para os teus olhos, vestes brancas para te vestir e cobrir todo esse estado teu deplorável, porque você fala que você não tem do que se constranger, óbvio, do que se desesperar, porque já conseguiu tudo que sonhou. E gostaria de te informar que você não é nada nesse reino. Então eu aconselho que você chore, que você ore, que você se desespere, que você se humilhe, que você se arrependa, que você se conserte, que você cresça nesse reino e se enriqueça nesse reino. E para fazer isso, não tem como sem tristeza, sem dor, sem culpa, sem contritamento, sem o derramar da tua alma. Daí quando ele vai para a igreja de Filadélfia, que tinha tudo perfeito, que ele não fez uma crítica, ele não expôs um defeito dessa igreja. Em Apocalipse 3:11 ele diz: mas mesmo assim, guarda o que tens, para que ninguém te roube. Fazendo o quê? Não deixa de fazer a manutenção. Chora, ora, clama, reflete, se conserta, se inspira, se fundamenta, lute, 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 lute e guerreie sempre. Não deixe o azeite faltar na tua lamparina. Ou seja, não deixe de viver isso, mesmo que você esteja intacta, mesmo que você seja
uma igreja fiel, não deixe de ser miserável, não deixe de estar aos pés do teu Senhor, porque zelo pela tua alma. Mas quando você pensar que você não tem nada em falta e achar que está tudo bem na tua vida, está pior do que você imagina. Chegamos à questão de que o conhecimento e o desenvolvimento na fé nos trazem esforço de penitência, que é inconcebível uma caminhada com Cristo sem padecimento, sem este esforço de derramamento de almas. Não cremos numa concepção de vida com Cristo que ela não tenha lágrimas, que ela não tenha investimento espiritual. Não acreditamos em pessoas aqui salvas que estejam dizendo para nós que não tem conflitos, que não tem lutas, que não tem provações, que não tem combates, porque sua vida é tranquila e cheia de paz. Não acreditamos que alguém aqui possa dizer que é convertido, baseando-se na ideia, no entendimento de que toda a família dele aceita como ele é. Até isso meu Senhor tratou lá atrás. De que seríamos odiados como ele foi, quando começássemos a segui-lo. De que os maiores inimigos da nossa fé seriam os da nossa própria casa. De que nós não teríamos nem paz e tranquilidade dentro do nosso próprio lar, porque sempre levantaria-se um lá para contrariar ou então impedir alguma coisa que Jesus nos pede. Nossa caminhada vai ser difícil, vai ser dolorosa, vai ser dura, estreita, apertada, cheia de aflições, mas gloriosa, porque Deus vai recompensar tudo aquilo que você fizer em obediência. É isso. Quando você chegar lá no final, você vai ter teu consolo, você vai ter tua recompensa, você vai ter o retorno disso tudo que você está oferecendo a Cristo agora. Mas até lá, não sonhe com uma vida tranquila, com uma vida de paz ao lado dele. Não sonhe com essa vida de que tudo que Deus vai falar e tratar a nível daquilo que você é, na essência, de que você não vai sentir desespero ou aflição por alguma coisa que Ele vai te dizer. Se é Deus falando, eu digo para você, sempre vai ter alguma coisa assim, que te entristeça, que te faça arrepender, que te dê noção de que você está em falta. O apelo que eu faço para você hoje aqui, sai dessa mania de perfeição. O perfeccionista, deixa essa hipocrisia para os doentes. Viva da realidade. Sabe qual é a realidade? A realidade é que amanhã eu vou entrar na rotina e não vou ter tempo para Jesus, e eu vou cuidar da minha vida mais do que da obra dele. É isso aí, filhão. Então bota a boca no pó, fica quietinho aí. Toma muito cuidado para você falar que você é crente, tá? Toma muito cuidado para falar que você é salvo. Vai devagar com isso aí. Porque na terça você vai fazer a mesma coisa. Na quarta você vai fazer a mesma coisa. Daí na quinta, quando a gente voltar aqui, te garanto, vou desafiar. Mostra aí o projeto aí da tua semana, como é que foi? Das tuas responsabilidades com Cristo, você cumpriu algumas? E mesmo se cumprir, não vai faltar. Isso vai fazer o quê? Com que essa igreja desça hoje. De que esse povo que está aqui entre em prantos aos pés desse Senhor para pedir sempre perdão a Ele. Sempre. A transformação. Quanto tempo eu tenho que ir lá na frente, lá, pastor, aceitar Jesus? Todo dia, filhão. Toda hora. Quanto tempo eu tenho que continuar indo lá? Sempre. Você se converteu para aprender a ajoelhar, a pôr a boca no pó, a reconhecer, a admitir
os teus erros perante o Senhor. Crente não tem dificuldade disso. E nesse ponto ele é perfeito. Ele desce mesmo. E que isso aconteça de hoje em diante. De hoje em diante, que esteja presente na tua alma, na tua experiência de fé, a humilhação e a miséria. Porque aqueles que tentam se exaltar vão ser abatidos, mas aqueles que se humilham encontrarão consolo no Senhor. Como já dizia o meu Salvador, quando vocês entrarem na casa de oração, não faça como eles que vão lá no banco da frente, bater a mão no peito e dizer o que eles andam fazendo de maneira justa para Deus. Mas fiquem lá atrás, como aquele pecador lá, com o joelho dobrado e dizendo: Senhor, misericórdia, porque eu sou miserável. Ele ensinou a regra. Aqui só sobe quem ele chama. Ninguém aqui cresce nesse reino por autoafirmação, mas se humilhando, assumindo a posição desse miserável que depende extremamente de Cristo. Esse é teu problema. Você é forte demais para Ele. Você é muito perfeito demais para Ele. Você é tão bom que Ele não te quer. Você é tão certo que não vale a pena você estar aonde Ele fala e ministra a sua palavra. Porque Ele está atrás do pecador, do miserável, que sempre tem alguma coisa para se consertar com Ele e aprender com Ele. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.